Olá, na aula de hoje vamos falar sobre o processo planejar o gerenciamento de recursos do projeto. Planejar o gerenciamento de recursos do projeto é o processo de definir como estimar, adquirir, gerenciar e utilizar recursos físicos e de equipe do projeto. Tem como principal benefício definir a abordagem e o nível de esforço gerencial necessários para o gerenciamento de recursos do projeto, com base no tipo e complexidade do mesmo. É realizado uma vez ou em pontos pré-definidos do projeto. Esse processo é usado para determinar e identificar uma abordagem para garantir que recursos suficientes estejam disponíveis para a conclusão bem-sucedida do projeto. Os recursos do projeto podem incluir membros da equipe, suprimentos, materiais, equipamentos, serviços e instalações. O planejamento de recursos eficaz deve considerar e planejar para a disponibilidade ou para a competição por recursos escassos. Esses recursos podem ser obtidos dos ativos internos da organização ou de fora da mesma, por meio de um processo de aquisições. Outros projetos podem competir pelos mesmos recursos requeridos para o projeto na mesma hora e no mesmo local. Isso pode afetar de forma significativa os custos, cronogramas, riscos, qualidades e outras áreas do projeto. As entradas para o processo planejar e gerenciamento de recursos são: termo de abertura do projeto, plano de gerenciamento do projeto, subdividido em plano de gerenciamento da qualidade e linha base do escopo, documentos do projeto, subdivididos em cronograma do projeto, documentação dos requisitos, registros dos riscos, registro das partes interessadas, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Como ferramentas e técnicas deste processo, temos a opinião especializada, a representação de dados por meio de gráficos hierárquicos, matriz de responsabilidades e formatos de texto, a teoria organizacional e reuniões. E como saídas, temos o plano de gerenciamento dos recursos, termo de nomeação da equipe e as atualizações dos documentos do projeto em relação ao registro de premissas e o registro dos riscos. Aqui também vamos falar somente do que está representado na cor azul, já que os demais itens já foram citados anteriormente no decorrer desse conteúdo da disciplina. Os registros dos riscos contêm informações sobre as ameaças e oportunidades que podem afetar o planejamento de recursos. O registro das partes interessadas ajuda a identificar aquelas que têm um interesse específico em ou o impacto no recurso necessário para o projeto. Também ajuda a identificar partes interessadas que podem influenciar o uso de um tipo de recurso em detrimento de um outro. Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo planejar e gerenciamento dos recursos incluem a cultura organizacional e a estrutura da empresa, a distribuição geográfica de instalações e recursos, competências e disponibilidade de recursos existentes e as condições de mercado. Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo de planejar e gerenciamento de recursos incluem as políticas e procedimentos de recursos humanos, políticas e procedimentos para o gerenciamento de recursos físicos, políticas de segurança, políticas de proteção, modelos para o plano de gerenciamento dos recursos e, por fim, informações históricas sobre projetos similares. Como técnicas, vamos falar sobre a representação dos dados. As técnicas de representação de dados que podem ser usadas neste processo incluem, entre outras, os gráficos. Existem diversos formatos para documentar e comunicar os papéis e responsabilidade dos membros da equipe. A maioria recai em formatos hierárquicos, matriciais ou orientados a texto.
Algumas designações do projeto estão listadas em planos auxiliares, tais como os planos de gerenciamento dos riscos, qualidade ou comunicações. Independentemente do método usado para documentar os papéis de membros da equipe, o objetivo disso é garantir que cada pacote de trabalho tenha um responsável bem definido e que todos os membros da equipe entendam claramente seus papéis e responsabilidades. Um formato hierárquico pode ser usado para representar funções de alto nível, enquanto que um formato de texto pode ser mais adequado para documentar as responsabilidades detalhadas. A estrutura de organograma tradicional pode ser usada para mostrar posições e relações em um formato gráfico de cima para baixo. A estrutura analítica do projeto é designada para mostrar como as entregas do projeto são decompostas em pacotes de trabalho e fornece uma visão das áreas de responsabilidade de uma maneira geral. Enquanto que a estrutura analítica de projeto mostra um desdobramento das entregas do projeto, a estrutura analítica organizacional é organizada de acordo com os departamentos, as unidades ou equipes da organização existentes, com as atividades ou os pacotes de trabalho do projeto listados sobre cada departamento. Um departamento operacional, como por exemplo de tecnologia da informação ou compras, pode ver todas as suas responsabilidades de projeto observando a sua parte na estrutura analítica organizacional. A estrutura analítica de recursos é uma lista hierárquica dos recursos físicos organizadas por categoria e tipo de recursos, usada para planejar, gerenciar e controlar o trabalho do projeto. Cada nível descendente, ou seja, mais abaixo, representa uma descrição cada vez mais detalhada do recurso, até que a informação seja suficientemente pequena para uso em conjunto com a estrutura analítica do projeto para permitir o planejamento, monitoramento e controle do projeto. Uma matriz de responsabilidade mostra os recursos do projeto alocados a cada pacote de trabalho. É usada para ilustrar as conexões entre os pacotes de trabalho ou atividades e os membros da equipe do projeto. Em projetos maiores, as matrizes de responsabilidades podem ser desenvolvidas em vários níveis. Por exemplo, uma matriz de responsabilidade de alto nível pode definir as responsabilidades de uma equipe do projeto, grupo ou unidade em cada componente da estrutura analítica de projetos. Matrizes de responsabilidade de nível mais baixo são usadas no grupo para designar papéis, responsabilidades e níveis de autoridade para as atividades específicas. O formato matricial mostra todas as atividades associadas a uma pessoa e todas as pessoas associadas a uma determinada atividade. Isso também garante que apenas uma pessoa seja responsável por cada tarefa para evitar confusão sobre quem, em última análise, está encarregado ou tem autoridade sobre o trabalho. Aqui podemos observar um exemplo de matriz de responsabilidades. Então, nós temos aqui cada uma dessas 4 atividades e aqui as pessoas com as específicas responsabilidades por cada uma dessas. Então, por exemplo, criar termo de abertura é a Ana que vai ser a responsável pela aprovação. O Ben vai ser o responsável pela execução. O Carlos vai ser aquele que é informado juntamente com a Dina e com o Ed. As responsabilidades de membros da equipe que requerem descrições detalhadas podem ser especificadas em formatos de texto.
normalmente em forma de lista resumida. Esses documentos fornecem informações como responsabilidades, autoridade, competências e qualificações. Os documentos são conhecidos por diversos nomes, incluindo descrições de cargos e formulários de papel responsabilidade e autoridade. Esses documentos podem ser usados como modelos para futuros projetos, especialmente quando as informações são atualizadas ao longo do projeto atual com a aplicação das lições aprendidas. A teoria organizacional fornece informações sobre a forma como as pessoas, as equipes e as unidades organizacionais se comportam. O uso eficaz de técnicas comuns identificadas na teoria organizacional pode reduzir o tempo, o custo e o esforço necessários para preparar as saídas do processo, planejar o gerenciamento dos recursos e, consequentemente, melhorar a eficiência do planejamento. As teorias organizacionais aplicáveis podem recomendar a prática de um estilo de liderança flexível que se adapta às mudanças no nível de maturidade de uma equipe ao longo do ciclo de vida do projeto. É importante reconhecer que a estrutura e a cultura da organização afetam a estrutura organizacional do projeto. O plano de gerenciamento de recursos, que é a principal saída deste processo, é o componente do plano de gerenciamento do projeto que fornece orientação sobre os recursos do projeto que devem ser classificados, alocados, gerenciados e liberados. Pode ser dividido em plano de gerenciamento da equipe e plano de gerenciamento dos recursos físicos, de acordo com as especificidades do projeto. O plano de gerenciamento dos recursos pode incluir a identificação dos recursos, com os métodos para identificar e quantificar os recursos físicos e de equipes necessários, adquirir recursos, que seriam orientações sobre como adquirir recursos físicos e de equipe para o projeto, papéis e responsabilidades. O papel é a função assumida ou a ser designada a uma pessoa no projeto. Exemplos de papéis de projeto são engenheiro civil, analista de negócios e coordenador de testes. Uma outra responsabilidade seria a autoridade, o direito de aplicar recursos do projeto, tomar decisões, assinar aprovações, aceitar entregas e influenciar outras pessoas para executar o trabalho do projeto. Exemplos de decisões que precisam de autoridade clara incluem a seleção de um método para concluir uma atividade, critérios para aceitação da qualidade e como responder às variações no projeto. Os membros da equipe atuam melhor quando seus níveis de autoridade individuais correspondem às suas responsabilidades individuais. Responsabilidades são obrigações e o trabalho que se espera que um membro da equipe do projeto execute para concluir as atividades do projeto. Competência é a habilidade e capacidade necessárias para concluir as atividades designadas dentro das restrições do projeto. Se os membros da equipe do projeto não têm competências necessárias, o desempenho pode ser prejudicado. Quando essas incompatibilidades são identificadas, respostas proativas como treinamento, contratação, mudanças no cronograma ou mudanças no escopo são iniciadas. Um organograma do projeto é uma exibição gráfica dos membros da equipe do projeto e suas relações hierárquicas. Pode ser formal ou informal, altamente detalhado ou amplamente estruturado, dependendo das necessidades do projeto. Orientações sobre como os recursos da equipe do projeto devem ser definidos, mobilizados, gerenciados e, por fim, liberados se tornam necessários para o gerenciamento dos recursos da equipe do projeto. É necessário também se estabelecer estratégias de treinamento para os membros da equipe, métodos para se desenvolver a equipe do projeto
e métodos para garantir que os recursos físicos adequados estejam disponíveis conforme necessário e que a aquisição de recursos físicos seja otimizada para as necessidades do projeto. Isso inclui informações sobre gerenciamento de estoques, equipamentos e suprimentos durante o ciclo de vida do projeto. Quais reconhecimentos e recompensas serão concedidos aos membros da equipe e quando serão concedidos também devem ser definidos. O termo de nomeação da equipe é um documento que define os valores, acordos e diretrizes operacionais para a equipe, e ele contém os valores da equipe, diretrizes para a comunicação, critérios e procedimentos para a tomada de decisão, processo para a resolução de conflitos, diretrizes para reuniões e acordos da equipe. Define expectativas claras a respeito do comportamento aceitável dos membros da equipe do projeto. Um compromisso com diretrizes claras desde o início reduz os mal-entendidos e aumenta a produtividade. Discutir áreas como código de conduta, comunicação, tomadas de decisão e etiqueta para as reuniões permite que os membros da equipe descubram quais valores são importantes para os outros. O termo de nomeação da equipe funciona melhor quando a equipe o desenvolve ou pelo menos tem uma oportunidade para contribuir. Todos os membros da equipe do projeto compartilham a responsabilidade por garantir que as regras documentadas no termo de nomeação da equipe sejam cumpridas. O termo de nomeação da equipe pode ser revisado e atualizado periodicamente para garantir um entendimento constante das regras básicas da equipe e para orientar e integrar novos participantes da equipe.